Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, o Papo Trânsito, e o papo de hoje é a infração da pane seca. Pois é, sabe aquela luzinha da reserva que a gente vive ignorando até o último segundo? Então, ficar parado na rua por falta de combustível pode ser bem mais do que só um inconveniente. Bora desvendar juntos o que a lei de verdade diz sobre isso. E aqui está a grande dúvida de um monte de gente. Ficar sem combustível no meio do caminho. É só um azar, um perrengue? Ou será que o nosso Código de Trânsito brasileiro vê isso como uma falha que merece punição? Chegou a hora de descobrir a resposta definitiva para essa pergunta. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente começar a entender, a gente precisa saber como a pane seca é vista pela lei. E a resposta, olha, tá lá no artigo 180 do Código de Trânsito. Vamos ver direitinho o que ele diz. E a resposta, sem rodeios, é essa aí. Sim, ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível é sim considerado uma infração de trânsito. A lei não enxerga isso como um simples problema mecânico, mas como uma questão de responsabilidade do condutor. Agora, vamos para os detalhes mais técnicos. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele tem uma linguagem toda própria, bem específica. Ele usa esse termo aqui, tipificação do enquadramento, para classificar a infração com o código 537-10. E a definição é exatamente essa: ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Tudo isso com amparo no artigo 180. É com base nisso que o agente de trânsito faz a autuação. Certo, já ficou claro que há uma infração. Mas, e aí? O que acontece na prática? Bom, as consequências vão bem além de simplesmente ficar parado no trânsito, viu? A lei prevê penalidades e medidas administrativas bem claras. A primeira coisa que a gente precisa entender é a gravidade. A infração por pane seca é classificada como de natureza média. Só para ter uma ideia, isso coloca ela no mesmo nível de outras infrações, como estacionar em local proibido, por exemplo. Ou seja, a legislação leva essa falha bem a sério. E com uma infração média, vem os pontos na carteira. Nesse caso, são 4 pontos na CNH. É um lembrete e tanto de que dirigir com segurança não é só sobre o jeito que a gente dirige, mas também sobre como a gente cuida do carro. E isso, claro, inclui manter o tanque com combustível. E não é só isso. As consequências se dividem em duas. A primeira é a penalidade, que nada mais é do que a multa em dinheiro. A segunda, e que talvez seja mais complicada, é a medida administrativa, a remoção do veículo. Exatamente. Isso significa que, além da multa, ainda tem todo o transtorno e o custo para conseguir tirar o carro do pátio. Mas olha, muita atenção aqui, porque a regra não é absoluta. Existem situações bem específicas em que o agente de trânsito não deve autuar, e é super importante conhecer essas exceções para entender a lógica por trás da lei. Esse slide aqui deixa a diferença bem clara. O ponto-chave é onde o veículo está. Se o carro para no meio da via, atrapalhando todo o fluxo de carros, a autuação é praticamente certa. Agora, se o veículo já estava estacionado direitinho, numa vaga, e só não liga por falta de combustível, aí não tem infração pelo artigo 180. O foco da lei é punir quem atrapalha o trânsito. E para não ficar nenhuma dúvida, o manual define direitinho o que é considerado via. E veja que o conceito é bem amplo, hein? Não é só a pista onde os carros andam. Inclui também o acostamento, a calçada, ilhas e até canteiros. Ficar parado em qualquer uma dessas áreas por falta de combustível já configura a infração. Certo, vamos imaginar que o pior aconteceu e o carro parou. A responsabilidade de quem está dirigindo não acaba ali. Muito pelo contrário, aliás. É aí que começa uma nova etapa: garantir a segurança de todo mundo. E para isso, existem procedimentos obrigatórios que precisam ser seguidos. Ok, o carro morreu. E agora? O que fazer? A lei determina 3 passos que são obrigatórios. Primeiro, ligue o pisca-alerta na mesma hora. Segundo, posicione o triângulo de segurança. E terceiro, garanta que o local esteja bem visível, principalmente se for à noite. Vale até usar a lanterna do celular se precisar. E muita atenção, porque a lei é bem específica sobre o triângulo. Não é só largar ele ali atrás do carro e pronto. A regra é clara. Tem que estar a uma distância de, no mínimo, 30 metros da traseira do veículo, posicionado de forma perpendicular à pista e num ponto que garanta que quem vem atrás consiga ver de longe. E aqui vem o ponto de atenção máxima. Não sinalizar direito não é só perigoso, é uma outra infração. Se o motorista não seguir esses passos, ele pode ser multado de novo, mas dessa vez com base no artigo 225. Ou seja, a pane seca pode acabar gerando 2 multas, um problema que vira 2 num piscar de olhos.
Vamos agora para algumas situações mais específicas que o próprio manual de fiscalização ajuda a gente a entender. E vamos tirar uma dúvida que está cada vez mais comum com os carros elétricos por aí. E a resposta é um sonoro sim. Para a lei de trânsito, tanto faz se é combustível líquido ou energia elétrica. O princípio é o mesmo. A pessoa que dirige é responsável por garantir que o veículo tem autonomia para rodar. Se um carro elétrico parar na via porque a bateria acabou, a situação é idêntica à pane seca, e a infração é exatamente a mesma. O manual ainda dá outros exemplos bem práticos. Por exemplo, se durante uma abordagem o motorista fala fiquei sem combustível, isso já é o suficiente para autuação. Ver um carro sendo abastecido com um galão ali no meio da via também é uma forma de constatar a infração. E um ponto importante, a regra vale para todos os tipos de veículos automotores, sem exceção. Então, para resumir tudo, a grande lição é que a lei não trata a pane seca como um simples azar ou um acidente. Ela enxerga como uma falha de planejamento, uma falta de cuidado. A mensagem é muito clara. É obrigação de quem dirige garantir que o seu veículo possa circular sem virar um obstáculo e um perigo na via. E a gente encerra com essa reflexão que fica no ar. Será que a nossa responsabilidade no trânsito termina na hora em que a gente liga o carro? Ou será que ela vai além e inclui também o planejamento e a prevenção para garantir a segurança de todo mundo? É algo para se pensar, com certeza. Principalmente na próxima vez que a luzinha da reserva acender. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais, Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.